pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Investindo com Troco. E hoje nós vamos falar, sobre começar a investir com pouco dinheiro. Então, assim, se você acha que para investir você precisa ser rico, acha que é complicado, que precisa de mais de 10 mil reais, ou precisa entender mais sobre economia, sobre gráfico, se o dólar está subindo, se está descendo, esquece isso, na verdade, porque assim, esse vídeo ele vai ser o seu guia definitivo do zero para você aprender, a como investir com pouco dinheiro, mesmo que esteja no aperto ganhando o salário mínimo ou até mesmo vivendo de bico. Então assim, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com aquele amigo que vive dizendo que vai investir e nunca começa. Então, é isso aí e vamos pro vídeo. Então, assim, pessoal, antes de tudo, nós precisamos entender o que é de fato o investimento. A gente acha que investir envolve qualquer coisa que está relacionada a dinheiro guardado ou algo do tipo, mas na verdade não é bem assim, não é desse jeito. O investimento, ele é um ato que você aplica o recurso, no caso, pode ser seu tempo, o dinheiro, o seu esforço, assim, com a expectativa, de obter um retorno futuro, e esse retorno não depende só de você. Então, assim, pessoal, um exemplo rápido para vocês começarem a entender. Vamos lá. Se você dedica, o seu tempo a um curso esperando uma promoção no futuro, você está fazendo investimento. Mas assim, se você faz hora extra num trabalho que nunca te reconhece, não te valoriza, não te dá o crescimento, você só está se desgastando naquele trabalho, entende? Então, assim, no mundo financeiro, é nessa mesma pegada, nessa mesma lógica, entende? Então, assim, investimento financeiro real. O dinheiro é aplicado ali, dependendo de que área você aplica, ele começa a gerar, mais dinheiro sozinho com a ajuda, dos juros compostos, com a rentabilidade, a valorização. E assim, Liz, o que não é investimento? Assim, mesmo sendo vendido como tal investimento, vamos lá um exemplo, consórcio. Você paga as taxas e, na verdade, só recebe a carta se for sorteado ou se der um lance. Tem aquele exemplo também, o título de capitalização. É um tipo, vamos dizer assim, de loteria disfarçada. E tem também o seguro, do cashback. É outro exemplo também. Que, vamos dizer assim, que ele te devolve, na verdade, a parte do dinheiro que você pagou naquele produto. E também tem a poupança, que tem a liquidez, mas o rendimento é muito baixo, você perde até para inflação na maioria das vezes. Então, assim, a poupança é, vamos dizer assim, que, entre aspas, é um investimento, mas é um investimento que não te dá tanta rentabilidade. Então, assim, para fazer um resumo, a gente vai jogar essa frase aqui, ó. Se o seu dinheiro não está se multiplicando, sem que você tenha que colocar mais do seu bolso todo mês naquilo ali, não é investimento, é um gasto. Coloca isso na sua cabeça. Vamos lá. Por que as pessoas, elas hoje não investem, não pensam em investir? E esse é o ponto essencial, porque desmitifica a ideia de que só quem tem muito dinheiro pode investir. Porque assim, as principais barreiras que afastam o investidor, iniciante é o quê? É o acesso à informação. Porque assim, porque por muito tempo a educação financeira, ela era elitizada. Entende? Assim, as pessoas vendiam a ideia de que só poderia investir quem tinha muito dinheiro. Só as pessoas mais ricas poderiam começar a investir. Então, assim, isso acaba que o acesso, na verdade, à informação acaba atrapalhando a quem quer começar a investir e acha e acaba tendo, acaba recebendo essa ideia de que os únicos que podem investir é quem tem muito dinheiro. Inclusive, também, outra barreira, que acaba prendendo quem quer começar a investir é o medo de acabar perdendo dinheiro. Então, assim, o que é desconhecido acaba paralisando quem quer iniciar. E depois, outra barreira é a falta de hábito. Porque, assim, às vezes a pessoa tem a preferência por consumo imediato, ao invés, da construção do patrimônio. E outra barreira também, que acaba impedindo de quem quer investir começar a investir, são aquelas crenças, que são limitantes. Que fala assim, investir é coisa de rico. Vou morrer pobre mesmo. Meu salário nem dá para guardar. Aí acaba, que fica nesse impasse de achar que vai ficar pobre a vida toda e não começa a investir. Mas assim, além dessas barreiras, você tem que colocar na sua cabeça o quê? Tem que colocar na sua cabeça que se você ganha pouco, é ainda mais importante você
ter um investimento, porque se você não guardar nada, né, e gastar tudo, sua situação não muda nunca, você sempre fica naquele zero a zero, sempre fica só recebendo o salário seco no mês, gastando aquele dinheiro todo, sem nenhuma reserva, sem nenhum investimento, e às vezes até quando precisa, acaba se desfazendo todo, porque não tem nada guardado. Aí vem a questão, ah, Liz, mas eu vou investir pouco ou esperar ter dinheiro? Assim, é uma das perguntas, né, mais comuns para quem começa a investir. Mas vamos responder, né, com um exemplo. Um exemplo que eu acho que vocês vão achar prático. Vamos dizer que tem Ana e tem Joaquim. Ambos podem guardar R$ 200 todo mês. Vamos dizer que Ana, ela investe na poupança e Joaquim, ele investe em um CDB que é 100%. Aí a gente vai fazer uma simulação, vamos dizer, de 20 anos. Assim, na poupança, esses R$ 200 todo mês após 20 anos vai estar em 107 mil. Já o investimento de Joaquim, o CDB, ele vai estar em 186 mil. E por que a diferença, Liz? A diferença é de quase R$ 80 mil só pela escolha do investimento com o mesmo valor guardado todo mês. Aí você me perguntar quem foi que teve mais vantagem? Claro que foi o Joaquim, porque o Joaquim ele investiu no CDB. A diferença é de R$ 80 mil em 20 anos. Então, assim, além de começar a investir, você tem que ter uma boa escolha quando começar a investir. Mas o que é que faz essa diferença de valores? São os juros compostos, ou seja, o famoso dinheiro fazendo dinheiro, a famosa bola de neve que os influenciadores, os profissionais que falam de investimento, falam por aí. Então, assim, como os influenciadores falam, os juros compostos, eles são a bola de neve. No começo, ela é pequena, mas vai crescendo devagar. Mas quanto mais tempo ela rola, vai, sabe, caindo ali da montanha, maior ela fica. Então, assim, é esse o efeito que o investidor iniciante tem que conhecer, tem que saber quando começa a investir. Porque, além do dinheiro investido que ele está colocando, os juros compostos vai ajudar a fazer o patrimônio dele crescer. Aí você fala, ah, Liz, mas onde é que eu posso começar a investir se eu não tenho tanto dinheiro? Aí agora sim, a gente vai para o ponto que muita gente quer saber. Assim, quais são os melhores investimentos? Quais são as melhores opções? Então, assim, vamos para as características. A característica que o investimento precisa ter, primeiramente para quem está iniciando, é o rendimento que tem que ser acima da inflação. A liquidez, que é a possibilidade de você resgatar quando precisar, e a segurança, no caso, baixo risco, porque nós estamos lidando com o mercado financeiro, que é um mercado muito volátil. Então, assim, as melhores opções para iniciante é o quê? É o Tesouro Selic, que tem a partir de R$ 30, que tem o seguro garantido pelo governo e é ideal para uma reserva de emergência. Também tem o CDB, que é de liquidez diária, que paga 100% do CDI ou até mais, que é garantido pelo FGC até 250 mil, que está disponível em bancos digitais como o Nubank, como a Sofisa e como o PagBank e mais outros bancos digitais por aí. E também tem a questão, tem os fundos de investimento que tem a taxa zero e tem a aplicação mínima. Então, assim, algumas corretoras, elas oferecem até boas opções com entrada até de R$ 1. Então, assim, você precisa também ter a noção, ler a ficha do fundo para saber qual ativo você está investido e qual o risco que aquele ativo tem, entende? Então, além de você investir, você tem que procurar saber como está a situação daquele ativo. Aí você fala, ah, Liz, mas como é que eu vou começar a investir se não sobra dinheiro nenhum? Então, assim, o primeiro ponto às vezes, não é que nem sobra dinheiro, às vezes é porque, né, investir para você não virou prioridade. Então, assim, algumas dicas para quem vive só no limite. Aí você precisar fazer o quê? Você precisa rastrear os seus gastos. Você pode usar apps, pode usar planilha, pode anotar, entendeu? Você precisa identificar os gastos fantasmas, os gastos que você não vê, que você não percebe, entendeu? Que você, vamos dizer que você não usa tanto, mas às vezes acaba gastando, como assim, como por exemplo, a assinatura por mês. Às vezes você nem tem tempo de assistir, mas está lá assinado. Delivery, para que tanto delivery, entende? Às vezes, para quem não tem tanto dinheiro, é realmente necessário se privar para começar a investir. Infelizmente, nossa realidade é essa. Então, assim, você precisa aplicar uma regra dos três. Vamos dizer assim, um real para hoje, um para o futuro e um para emergência.
Entende? Então, assim, automatize o seu aporte assim que o seu salário cair e separe, né, sempre antes de começar a gastar. Então, assim, você precisa começar com pouco, mesmo que seja, né, até R$ 10 por mês, porque o importante é o hábito e não o valor que você começa a fazer um investimento. E assim, pessoal, você precisa investir primeiro em você, porque o conhecimento é o melhor investimento inicial para quem quer entrar no mundo financeiro. Então, assim, estude vídeos, leia livros, tem aí o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Mil ao Milhão, tem o livro, eu acho que é o Me Poupe também, tem vários livros aí de várias pessoas e tem vários cursos gratuitos sobre finanças. Então, assim, você também precisa ter a meta clara. Então, assim, eu quero guardar 3.000 em um ano, quero sair do aluguel em 5 anos, eu quero viver de renda daqui a 15 anos. Então, assim, você precisa ter uma meta traçada, você precisa ter um objetivo. E o mais importante também, você precisa ter paciência e ter consistência para ter a liberdade financeira. Porque, assim, investir é uma maratona, entendeu? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você vai começar a investir, sabe? Até chegar ao ponto final. E aí, me fala se esse vídeo foi útil para você, se você entendeu um pouco sobre o que é investimento. Se você entendeu, você já sabe, você já tem um pouco de noção. Se eu já iluminei um pouquinho o seu caminho, só falta uma coisa, você começar a agir. Não adianta, né, só assistir o vídeo e não colocar em prática. Então, assim, deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Beijos e até o próximo vídeo.